Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Que a sua casa seja alcançada pela mão do nosso Deus. E hoje, povo da fé, o nosso quarto dia da nossa semana da proteção. E nada é mais prazeroso do que sabermos que o nosso Deus tem nos ouvido, que as nossas súplicas, as nossas orações têm chegado até os céus e o nosso Deus tem nos ouvido. Por que eu lhe falo isso? Pois nós já temos visto o agir e o mover de Deus na vida de muitas e muitas pessoas. E a nossa fé diz que não será diferente na sua vida, não será diferente na sua família. Aqui você pode ver, está o nome do Senhor, o nome da Senhora, o nome da sua família e o nome de demais pessoas que nos têm enviado o nome. Dia após dia nós temos colocado o nome aqui para incluirmos na oração. E uma coisa é certa, cada nome, cada vida que está sendo incluída nestas orações estão sendo alcançadas e tocadas pelo nosso Deus. Mas hoje Deus me trouxe uma palavra muito forte que eu quero trazer ao seu coração. Uma palavra que vai fazer você refletir sobre algumas questões da sua vida. Pois nós temos clamado, nós temos pedido para Deus trazer livramento, para Deus guardar, para Deus livrar e proteger. Só que tem um porém. Nós temos que fazer também a nossa parte. A Bíblia fala em várias partes dela, tanto no Novo como no Velho Testamento, sobre o quanto nós devemos controlar a nossa língua, controlar as palavras as quais nós lançamos. Pois de uma mesma boca sai as palavras que adoram e exaltam a Deus, mas também dessa mesma boca sai a palavra que amaldiçoa, a palavra que denigre. Só que Jesus, quando ele está falando sobre essa questão, ele fala, e é possível de uma fonte jorrar dois tipos de água? Não é possível. Ou a fonte de água, ou ela é doce, ou ela é salgada. Ou a água é limpa e cristalina, ou ela é suja e contaminada. O que eu quero que você entenda com isto? Nós, quanto conhecemos a Deus e temos um entendimento da palavra, nós devemos nos esforçarmos a controlar o que nós falamos, controlar o que nós falamos às pessoas, o que sai da nossa boca. Porque a Bíblia diz bem assim: a boca fala do que o coração está cheio. Mas você para e pensa comigo. Uma pessoa que está chegando agora na fé, uma pessoa que está conhecendo agora as coisas do alto, ela teve uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. O coração dela ainda está sujo, está contaminado, o linguajar dela, o palavreado dela ainda é um linguajar, um palavreado muitas das vezes torpe, com palavras de baixo calão. Então, ela sempre vai falar palavras não no mau sentido, mas pelo seu vocabulário, pelo seu entendimento, palavras não muito legais, que podem machucar, que pode ferir, que pode até mesmo dar um outro entendimento para quem ouve, mas não para quem fala. Então, até aí tudo bem. Mas nós que já estamos um certo tempo na casa de Deus, nós que já temos um entendimento um pouco mais aprofundado da palavra, o que que nós temos falado? O que tem saído da nossa boca? E nós temos que parar e analisar também certas coisas, porque tem certas palavras que no linguajar evangélico é uma ofensa. Como assim, pastor, uma ofensa? É. Quando você chama alguém de filisteu, você está falando algo bom ou ruim para ela? Quando você chama alguém de fariseu, alguém de hipócrita, tá dando para entender? Você pode ver que não é nenhuma palavra torpe, mas dependendo da frase aplicada, você está diminuindo a outra pessoa, você está ofendendo a outra pessoa, você está agredindo a outra pessoa. Então você tem que aprender com Deus a resfriar,
a frear a sua língua. Porque o que nós falamos, meu amigo, nós vamos prestar conta. Jesus, ele vai falar de uma parábola sobre a videira e os seus frutos, a árvore e os seus frutos, melhor dizendo. Se a árvore é boa, os frutos são bons. Se a árvore é má, os frutos são maus. Tá dando para entender? Os frutos são ruins. Então, o que nós somos é o que nós vamos produzir. O que nós carregamos no nosso interior é o que nós iremos expor ao lado de fora. Você pode ver uma pessoa má, uma pessoa de uma índole ruim, de um mau caratismo, ela consegue manter uma máscara de mentira, de falsidade, de engano por um tempo, 2 tempos, mas não dura 3 tempos. Uma hora a máscara cai, ainda mais se ela estiver em um ambiente de oração, pois a oração ela revela o oculto e o secreto. Muitas das vezes nós nos questionamos por que tantos escândalos, por que tantas coisas ruins têm explodido, implodido, melhor dizendo, no meio evangélico. É porque a igreja ela está em oração. A igreja tem clamado a Deus. A igreja tem buscado o Senhor. Então Deus tem limpado. Deus tem removido. Deus tem mostrado o que tem oculto e em secreto, separando o joio do trigo. E cada um vai prestar conta dos seus atos, das suas atitudes e das suas palavras. Eu tenho algo comigo que eu aprendi com o decorrer do tempo. Quem age com misericórdia alcança misericórdia. Mas quem age com mão de ferro encontra em sua vida. Não estou dizendo que você tem que aceitar o erro do outro. Não estou dizendo que você tem que aceitar o pecado do outro. Não estou dizendo isso. Eu estou tentando lhe fazer entender que você tem que ter compaixão no seu coração, que você tem que procurar ter o amor de Cristo dentro de você. Se alguém errou, falhou, a gente devemos agir conforme a Bíblia nos orienta. Devemos punir como a Bíblia nos orienta. É punir, isso mesmo que você ouviu. Tem situações, tem casos que tem que haver uma punição. Alguém que ocupa um cargo dentro da igreja, ao errar, ao pecar, ao fazer algo que desagrada a Deus, ele tem que sair do cargo qual ocupa e buscar a misericórdia e o perdão, não dos homens, mas de Deus para a sua vida. Lembre-se de Davi. Ele peca contra o Senhor. Natã vai até ele, conta-lhe uma história. Ele dá a sentença. Natã diz: este homem é você. Então Davi, ele se humilha diante do Senhor, escolhe o castigo. E, e Deus diz: a espada não sairá da sua casa. Ele teve uma punição pelo seu ato errôneo, trouxe à sua vida uma consequência muito dolorosa para dentro da sua casa e da sua família. Então, tudo aquilo que nós fazemos gera em nós uma consequência. Então, nós temos que entender isto. Você pode ver, Davi errou, pecou, era rei de Israel. Natã não teve medo, Natã não se acovardou. Natã foi até Davi, explicou, mostrou a situação. Davi agiu com severidade, e a severidade o qual ele teve contra aquele caso foi o que recaiu sobre ele. Se ele tivesse sido mais brando, se ele tivesse procurado analisar um pouco melhor o que tinha se acontecido, se ele tivesse buscado a direção de Deus, uma orientação de Deus, perguntado ao profeta, que era o representante de Deus naquela época, será que ele teria agido de tal maneira? Mas para que você entenda de uma forma mais clara, porque eu estou lhe falando essas coisas, olha o que está escrito na palavra de Deus. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Veja bem o que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. Pelas suas palavras você vai ser justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Eu conheço um ditado, eu às vezes aplico na minha vida. O peixe morre por onde, gente? Pela boca. Tem muita gente que ela
traz para a vida dela maldição. Ela traz para a vida dela sofrimento. Ela traz para a vida dela dor. Por quê, pastor? Porque ela tem falado demais. Ela não sabe ponderar com as palavras. Ela não sabe resfriar a língua. Ela não sabe ficar calada em certos ambientes. Ela não sabe ficar calada em certas situações. E por ela falar demais, não ter controle sobre a sua língua, ela, em vez de ser justificada, ela tem sido condenada. Ela tem feito com que fagulhas venha trazer um grande incêndio à selva, ao ambiente a qual ela está. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero que você entenda que as palavras que você tem utilizado, elas podem tanto te abençoar como te amaldiçoar. Tem uma passagem lá em Provérbios que diz o seguinte, que se você ficar calado em um ambiente, você sai como sábio. Mas muitas das vezes, quando você abre a sua boca, você acaba sendo pior que o tolo. O que isso quer dizer? Que há situações, há momentos da nossa vida que, para que nós venhamos sobressair, para que nós venhamos alcançar algo a qual nós desejamos na nossa vida, é necessário nós ficarmos como? Calados. Ficarmos com a boca fechada, olhando, observando, analisando, vendo se é necessário ou não abrirmos a nossa boca e falarmos algo. Tá dando para entender? Eu quero que você tenha esse entendimento. Tem hora, pessoal, que temos que falar, temos que abrir a nossa boca, falar o que estamos sentindo, falar o que estamos passando, falar o que estamos vivendo. Mas há momentos da vida que devemos ficar calados. Há momentos que, às vezes, você, por falar pelo impulso, se acaba trazendo uma consequência irreversível à sua vida. Eu trabalhei com um bispo uma época que ele me ensinou algo, e eu carrego isso para a minha vida. Ele disse, Lucas, você quer conhecer alguém? Faz ela ficar muito feliz, faz ela rir bastante. Eu perguntei para ele por quê. Ele disse porque quando a pessoa está rindo demais, ela está muito feliz, ela fala sem pensar. E quando ela fala sem pensar, ela fala o que está dentro do seu coração. Ela fala qual é o real e verdadeiro pensamento que ela tem em relação a algumas situações e circunstâncias. E ele me disse também que você quer conhecer alguém, não é quando você dá poder a essa pessoa, é quando ela está irada, nervosa, porque ela fala de fato e verdade o que ela tem carregado no interior da sua alma, o que ela tem carregado de fato e verdade no seu coração. Então, o que eu quero que você entenda, duas situações, dois extremos, o norte e o sul, o qual você tem que tomar muito cuidado, para que nessas fases que você vem estar, você não venha falar palavras a se prejudicar, quanto você está muito feliz e quanto você está muito nervoso. Porque em ambas situações, você pode falar ou relatar algo que pode prejudicar a sua vida para o resto da sua existência. Então, quero que você entenda que você tem que saber a hora certa de falar, a hora certa de se pronunciar. E, pastor, como é que eu vou saber qual é a hora certa? Aí está o X da questão. Quanto você tem caminhado com Deus, quanto você tem buscado a sabedoria de Deus, a direção de Deus, ele lhe fala, ele lhe instrui, ele te mostra o momento certo e a hora certa de falar. Tá dando para entender? Eu quero que você tenha esse entendimento. Você pode ver que eu estou falando muitas vezes a mesma coisa. Eu quero que você tenha esse entendimento. Sabe por quê? Porque não adianta eu orar. Não adianta eu pedir para que Deus venha te proteger, venha te guardar, venha te livrar, se você muitas das vezes não tem conseguido controlar a vida e a morte que está na língua. Não adianta eu orar pedindo para Deus te livrar, para Deus te guardar, se toda hora você tem se colocado em uma enrascada, porque não tem conseguido controlar suas emoções e seus sentimentos. Muitas das vezes, meu amigo, a melhor coisa a fazer
é ficar em um lugar quieto, calado. Muitas das vezes até sair por uma pessoa, posso ser bem sincero para ti? Orgulhosa. Ah, fulano é orgulhoso, não fala com ninguém não. Não é que você não fala com ninguém, é que você já entendeu que a vida e a morte está no poder da língua. Pelas palavras que você fala, você pode ser salvo ou condenado. Então você tem procurado a se resguardar com as palavras as quais você tem falado. Você tem procurado analisar muito bem as palavras as quais você vai falar, para que elas não venham te prejudicar, mas sim te abençoar. Muitas das vezes eu já vi pessoas perdendo família, já vi pessoas perdendo casamento, já vi pessoas perdendo negócios, já vi pessoas perdendo tudo, porque falaram o que não deviam falar. E após a situação passar, os ânimos se aquietarem, a pessoa se arrepender amargamente pela atitude que teve, pelas palavras que falou. E as pessoas muitas das vezes falam assim: poxa, antes eu tivesse ficado calado, antes eu tivesse engolido aquelas minhas palavras. Então quero que você tenha esse entendimento, que não é só orar, não é só pedir para Deus guardar, proteger e livrar, mas é também pedir a Deus sabedoria e direção para que venhamos saber nos posicionar e também saber o que falar e na hora certa de falar. A hora certa de falar e de se calar. Amém, gente? Deu para entender o que Deus quis nos dizer hoje? Amém. Então, neste momento, eu lhe convido a orar, a unir a sua fé comigo e juntos pedirmos a Deus a sua direção e sabedoria para que venhamos saber a hora certa de nos pronunciar diante certas situações. Então vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado seja o teu nome. Meu Deus, o poder da vida e da morte está na língua. Quanto nós sabemos bem utilizar, nós alcançamos tanta bênção, tantas vitórias. Até o que ia dar errado passa a dar certo, meu Pai. Quantas vezes a palavra certa, na hora certa, meu Pai, abriu tantas portas. Quantas vezes, meu Pai, no momento da ira, da raiva, da discórdia, uma palavra bem colocada mudou toda a história, todo o trajeto de uma situação e de uma vida. Mas porque não foi falada pelos homens, foi direcionada e guiada pelo Senhor. Pois essa pessoa, meu Deus, orou, essa pessoa pediu a sua direção, essa pessoa pediu a sua bênção e o Senhor a concebeu. Meu Pai, quantas pessoas no passado falavam mais do que tudo, mas após te conhecerem, entendeu que muitas das vezes a melhor palavra é não falar nada. A melhor resposta é ficar calado. E desde então ela tem trazido tanta vitória, tanta bênção para a vida dela, e ela tem falado: poxa, porque eu não aprendi isso antes? Porque eu não conheci Jesus antes? Nossa, minha vida poderia estar tão lá na frente. Mas tem outras pessoas, meu Pai, que só têm perdido, só têm andado para trás, porque tem falado demais, tem falado pelos cotovelos, como diz aí fora. Não tem conseguido controlar o seu espírito, não tem conseguido controlar a sua língua. Ela fala assim: não, eu sou verdadeira, eu sou autêntica. Não, você é irresponsável. Você é uma pessoa insensata que tem falado e só tem perdido e retrocedido. Mas eu peço a Deus que neste momento o Espírito dele te visite agora, te oriente, abra a sua mente, te dê o entendimento de como agir e proceder para que a sua vida seja mudada, para que a sua vida seja transformada. E meu Pai, se por trás dessa atitude ruim, se por trás dessa falta de controle com as palavras, meu Pai, há um mal soprando na cabeça dessa pessoa, há um mal soprando no ouvido dela, que esse mal seja repreendido e vencido agora, em nome de Jesus. Se por trás dessa destruição na vida dessa pessoa, pela falta de sabedoria,
há um mal, meu Deus, que esse mal seja destronado agora. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor pegue uma esponja embebecida no sangue do Salvador e venha passar na vida dessa pessoa, venha limpá-la, venha purificá-la, venha tirar desse coração todo sentimento ruim, toda mágoa, tudo aquilo que não presta, meu Pai. Meu Pai, eu peço ao Senhor agora, como o Senhor fez com Jeremias, pega uma brasa viva do altar e coloca nos lábios, na boca dessa pessoa, para limpá-los, para purificá-los, para que essa pessoa, a partir de hoje, meu Pai, venha ter sabedoria no falar, tenha conhecimento no falar, para que a partir de hoje as palavras que venham sair dos lábios deste homem e desta mulher, meu Pai, sejam palavras de abençoamento, palavras de vitória, palavras de conquista, palavras que venham abrir porta, palavras que venham levantar, venham erguer o caído em nome de Jesus, que a partir de hoje, meu Pai, o palavreado, o linguajar deste homem, desta mulher, assim ele querendo, venha a ser transformado e mudado pelo Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento a falar, a nos posicionar, para que a nossa vida, a nossa história, meu Pai, a todo momento venha glorificar, engrandecer e exaltar o teu nome. Em um nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu te peço que cada nome aqui nesse recipiente, que cada nome que eu venha colocar aqui no decorrer dessa semana, o Senhor venha alcançá-los, o Senhor venha tocá-los, o Senhor venha transformá-los, o Senhor venha abençoá-los e protegê-los contra toda armadilha e cilada do inimigo. Que, meu Pai, que essa palavra que nos foi revelada no dia de hoje venha estar plantada em cada coração e que venhamos ter o discernimento do Senhor para sermos abençoados e principalmente salvos. Venhamos ser justificados, salvos e não condenados pela tua palavra e pelo nosso proceder. Em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que crêem, digam amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Creia na oração que fizemos agora. Deus, a partir de hoje, Ele te dá sabedoria e conhecimento. E as brasas do altar, Deus tem colocado no seu lábio, na sua boca, para controlar. Para que da sua boca, da sua língua, dos seus lábios, venha a sair palavras para abençoar, levantar e erguer. Que através da sua vida e das palavras que você vai proferir a partir de hoje, a sua casa seja abençoada, o seu trabalho seja abençoado, o seu ministério seja abençoado, a sua vida seja abençoado como nunca antes, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Fiquem com Deus, guarde essa palavra no seu coração e até amanhã.